Pincel é sempre uma grande dúvida da maioria das mulheres. Quais pincéis comprar? O que precisa realmente ter? O que vai ser funcional? O que não vai? É necessário comprar um kit completo de pincéis? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. Então vem comigo, fica até o final. Olá, maravilhosas! Tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar de pincel. Posso falar uma coisa pra você? O pincel é o seu maior aliado na maquiagem. Se você quer fazer uma maquiagem profissional, você precisa ter os pincéis adequados. Não precisa ser 1000, tá? Igual uma maquiadora tem. Você precisa ter os pincéis certos. E eu vou contar pra vocês quais são. Mas antes, eu quero te dar boas-vindas. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Meu nome é Tainá, eu tenho 44 anos e aqui é o canal da Mulher Madura. Eu divido com vocês todo o meu conhecimento profissional como maquiadora e cabeleireira e divido também com vocês as minhas experiências pelo skincare. O intuito do canal é sempre criar conteúdos de maquiagem que você consiga reproduzir sozinha em casa. É facilitar a sua vida. Então já se inscreve, amiga, vem fazer parte da nossa comunidade. Se não é a sua primeira vez aqui, gratidão por você estar aqui novamente. Você sabe o quanto você é fundamental para a gente continuar se inspirando a criar conteúdos para vocês. Mas bora deixar de assunto e vamos falar sobre os pincéis. O que eu quero falar para vocês hoje é o que vocês vão precisar para conseguir reproduzir qualquer maquiagem que vocês verem na internet. Você não precisa ter 1000 pincéis e também não precisa comprar aqueles kits que as pessoas falam que é completo, né? Inclusive, eu não indico para ninguém comprar esses kits, eu vou falar para vocês agora por quê. Normalmente eles são caros, eles são bem caros por vir num estojinho, né? E o principal motivo de eu não indicar para ninguém comprar é porque os kits, eles vêm com muitos pincéis sintéticos e você não vai usar a maioria deles. Eu te falo isso como maquiadora. Olha que eu uso muito pincel, eu uso maquiagem para todas as ocasiões e os pincéis sintéticos eles sempre ficam de lado, a gente não usa. Então não vale a pena. Você tá pagando por coisas que você não vai usar. Pelo estojinho, que ficou organizadinho, apesar de que a gente nunca deixa no estojinho, né? A verdade é essa, ninguém nunca deixa. Então por isso que eu não indico de comprar, tá? É um dinheirinho que você pode investir em outros pincéis que vão ser mais funcionais. E os pincéisinhos sintéticos que eu tô falando pra vocês são esses assim, ó, que tem a cerda durinha, ó, tá vendo? E normalmente eles são assim, branquinho e amarelinho. Esses pincéis aqui, eles são muito bons assim pra você passar um corretivo, fazer uma aplicação de um corretivo, mas na hora de esfumar ele já não funciona. Então é muito pouca utilidade pra gente ter e ter muitos. Entendeu? A questão é que nos kits de pincéis, vocês podem abrir, vocês vão ver que a maioria são esses pincéisinhos aqui. E não tem necessidade deles, tá? Você vai usar um ou outro quando usar. Esse aqui meu, você pode ver que tá novíssimo, ele nunca foi usado. Por isso que eu não indico de vocês comprarem kit, tá? Agora, eu vou começar a falar pra vocês os pincéis que você precisa ter. E vou explicar o porquê precisa e aí você vai decidir se você realmente precisa, tá? Tô falando que são os pincéis que normalmente eu uso tanto em mim quanto nas minhas clientes e que são os mais funcionais. O primeiro é o de base. O de base, eu gosto de usar esses assim, ó, Dual Fiber. Por quê? Porque eu já tenho pele madura e ele faz um acabamento de uma pele mais levinho, de uma naturalidade. Quando eu quero fazer uma pele mais pesada, eu uso a esponjinha, tá? A esponjinha eu também já falei pra vocês que eu gosto de comprar a mais baratinha possível, porque eu não sou aquela pessoa que fica lavando esponjinha. Eu uso uma, 2 vezes e já quero logo jogar fora, então eu compro a mais baratinha que eu encontro, tá bom? Então, o pincel para base, eu sempre indico esse, principalmente para as mulheres maduras, por causa do acabamento que ele faz. Um outro pincelzinho que eu gosto bastante, principalmente pra gente que já tem essa área aqui que craquela muito e que eu acho fundamental ter, é esse aqui, ó. Ele também é como se fosse um dual fiberzinho, né? E ele tem um topinho reto e eu uso ele para fazer a aplicação e esfumar o corretivo. Ele faz com que o corretivo fique bem esfumadinho, fique bem bonito, com acabamento bem levinho e não craquela, tá? Ajuda nessa questão de não craquelar, porque ele dificilmente acumula corretivo nas linhas, porque quando você vai esfumando, ele vai deixando bem esfumadinho, então ele ajuda muito. Esses dois pincéis são pincéis assim que eu acho super fundamental ter. Pincel para pó. Você pode ter aquele pincelzão se você gostar, às vezes eu até uso, mas para aplicação de pó, normalmente eu gosto de usar esses pincéis aqui, que na verdade ele é adequado não, ele é feito
para você usar com iluminador, mas eu não uso ele com iluminador. Ele é fofão, tá vendo? Ele é grandão e eu uso ele para aplicação de pó, porque ele pega bem na direção assim e aí eu já vou esfumando. Quando eu peso um pouquinho na mão, aí sim eu uso o meu grandão, mas eu só uso porque eu tenho. Se eu não tivesse, eu também não compraria, tá? Usaria só isso aqui. Tira o excesso e esfuma, vai varrendo para você tirar o excesso de pó que ficar. Então esse aqui é maravilhoso, porque você pega, ó, certinho onde você precisa aplicar o pó, espalha bem, então esse aqui é bem bacana. Agora, já pro iluminador, eu gosto desses pincéis de esfumar, porque na verdade são um pincel de esfumar, tá? Só que é um pincelzão, tá vendo? Mas ele é muito grande para fazer o esfumado, eu acho. Tem gente que tem um olhão grandão e cabe bem, mas eu gosto de usar ele para fazer o iluminador, porque ele é pequenininho, ele aplica uma quantidade certinha e ele é fácil de esfumar, porque ele é bem fofinho. Inclusive está cheio de iluminador. Então, esses assim eu acho mais ideal, tá? Agora, para blush. Blush é um caso à parte. Eu gosto de todos os pincéis de blush. Mas eu, ultimamente, tenho amado aplicar meu blush com esses pincéisinhos assim, ó. Bem topinho, redondinho, bem de blush mesmo, que vem nesses kitzinhos pequenininhos, que às vezes você encontra nas lojinhas de maquiagem por R$5. Então, esse é o pincel que eu tenho gostado de usar, tá? Porque eu vou esfumando assim, ó, bem esfumadinho. Eu gosto às vezes de passar aqui para ficar com aquela aparência de que fui à praia. Então eu gosto de vir com ele esfumando. Para mim ele tem sido o tamanho ideal para o meu rosto. Então investir num pincelzinho desse vale muito a pena. Pincel de batom, amiga, tem que ter. Tem que ter. Porque às vezes você precisa passar um batom certinho, deixar aquela boca bem bonita, bem definidinha, e o pincel de batom vai te ajudar, ele vai ser o seu maior aliado para um batom, para uma aplicação de batom bonito, tá? Então, ó, ele normalmente é assim, bem durinho, para te dar precisão na hora de aplicar o seu batom. Esse aqui é um pincelzinho que eu vou falar dele junto com esse aqui. Esse é um pincel de maquiagem, esse não é um pincel de maquiagem. Esse aqui é um pincelzinho de manicure, de fazer unha, desenho de unha. E eu gosto de usar ele para fazer a aplicação do delineado. Eu acho que ele dá precisão e eles são bem fininhos, tá vendo? Então eu gosto dele para isso. E esse delineado, o ideal, a função desse aqui é para isso, tá? O ideal é você aplicar o seu delineado com esses pincéisinhos chanfradinhos assim, que eles são bem fininhos, ó. Eles são bem fininhos e são chanfradinhos que faz o desenho certinho do delineado. Então, se você não quiser ter esse e quiser só ter esse, ok, tá? Mas é porque eu gosto da precisão e da finura que esse aqui é, então ele faz às vezes um delineado bem fininho, que eu gosto. Então, para delineado, são esses dois tipos que eu indico, você não precisa ter mais. Para sombra, e esses aqui que eu tô falando pra vocês podem ter um de cada, tá? Não precisa ter um monte não, é um de cada só e tá ótimo. Pincel de aplicação de sombra, são esses pincéisinhos assim, ó, chatinhos, né? Normalmente redondinhos, que a gente faz a aplicação. Você pode ter um, amiga, só que lembra que se você precisar fazer mais de uma aplicação, você precisa de ter mais de um, né? De cores diferentes. Só que se você decidir, por exemplo, ter dois, dois seriam bacana, tá? Se você quiser ter dois, você vai comprar de tamanhos diferentes. Ele tem de tamanhos bem pequenininhos. Eu tenho um monte, mas eu não trouxe aqui para não ficar confundindo a mente de vocês, tá? Você precisa de, no máximo, 2 pincéis de aplicação de sombra. Mas se você quiser ter um só, ele vai funcionar. É só você lembrar sempre de limpar ele, deixar ele higienizadinho para não sujar a próxima sombra que você vai fazer a aplicação. Agora, existe um pincel que você precisa investir em mais tamanhos. Ele é fundamental, principalmente para a sua região dos olhos ficar perfeita, que é o pincel de esfumar, tá? Ó, eu trouxe um monte, mas você não precisa ter esse monte, tá, amiga? Ó, só para vocês terem ideia de tamanhos de pincel de esfumar que existe, tá vendo? Ó, existe vários tamanhos de pincéis de esfumar. E qual é a vantagem de você ter um monte, ter mais? Pelo menos 2 ou 3.
É porque na hora de você fazer o seu esfumado, você vai ver que na maioria das vezes, quando eu tô fazendo esfumado, eu uso 2 ou 3 pincéis. E eu vou explicar pra vocês. Por exemplo, tô fazendo a aplicação do meu esfumado no meu côncavo, e aí eu venho, ó, aplicando com esses assim, que são normalmente de tamanho médio. Esses dois aqui vocês podem ver que tem mais ou menos o mesmo tamanho. Então, eu venho aplicando a minha sombra, tá? Apliquei, fiz um esfumado, só que aqui nesse cantinho eu queria colocar uma cor mais escura. Então eu posso vir com essas duas opções aqui, ó, de pincéis menores que vão me dar mais precisão, ó. Venho aqui, aplico, né? E ele já é um pincelzinho de esfumar. Se eu tiver que esfumar, eu só venho arrastando assim pro ladinho e ele já vai esfumando. Que também pode ser um bem pequenininho assim, que eu gosto também. Quem já é veterano aqui já viu eu usando muito esses pincéis. Deixa eu botar aqui, né, amiga, que não tá dando certo. Eu uso muito esses pincéisinhos para fazer aplicação aqui no cantinho, quando eu quero um cantinho mais pretinho ou um marrom mais escuro. Então eu gosto de usar bastante. Aí você vai me falar assim, Tainá, você me mostrou 2, 4, 6 pincéis. Eu preciso ter 6 pincéis de esfumar? Não. Se eu tivesse que escolher hoje entre esses aqui, eu teria esse e esse, tá? Eu teria esses 3 aqui apenas. Porque eu conseguiria fazer o meu esfumado no côncavo todo, quando eu quisesse ter mais, pegar mais espaço, né? Para facilitar a minha vida. Esse aqui, quando eu quisesse fazer uma aplicaçãozinha menorzinha, aquela que eu faço aqui assim também, ó. Ele é bem bacana. E um outro também para eu ter mais precisão, quando eu precisar de mais precisão. Então, teria esses 3 aqui, seria fundamental. Ah, mas eu posso ter 4? Pode, ele vai facilitar a sua vida. Por exemplo, se você... Ah, ficou marcadinho o meu esfumado, o que que eu faço? Você vai precisar de um outro pincel limpo para você tirar a marcação. Eu já ensinei isso para vocês, mas se vocês quiserem muito, eu faço um outro vídeo falando sobre isso, tá? Então, você vem com um pincelzinho para tirar a marcação da sua sombra. Então, 4 você estaria arrasando, mas se você quiser só 3 é o suficiente. Você não precisa de mais pincéis. Com esses pincéis aqui você faz uma maquiagem completa. Você consegue fazer qualquer tutorial de maquiagem. Eu provo pra você que com esses pincéis aqui você consegue fazer qualquer maquiagem, qualquer tutorial, qualquer inspiração de maquiagem, tá bom? Se ficou alguma dúvida, amiga, deixa aqui nos comentários, eu respondo todas vocês sempre. Se você tiver também uma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários, eu vou amar reproduzir para vocês qualquer dúvida que vocês tenham. Não esquece de deixar o like, ele é muito importante pra gente, ele ajuda muito o nosso canal, essa é a forma de você contribuir com o nosso canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo e até o próximo!